Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de viver com saúde de alto nível. Hoje quero falar aqui sobre como emagrecer bem, lindamente. Portanto, palavra-chave, né? Portanto, eu quero que adivinhem qual é a palavra-chave para emagrecer. Portanto, muita gente acha que isso é muito difícil emagrecer. Portanto, na minha opinião, da minha experiência pessoal, ao contrário, né? Muito mais difícil é engordar, né? Emagrecer é muito fácil, não é? Se a pessoa seguir as minhas instruções, a minha orientação. Então, portanto, a obesidade, portanto, que muitas vezes as pessoas chamam excesso de peso, né? Com todo respeito, eu não concordo com esse título ou com essa designação de excesso de peso. Portanto, não é excesso de peso, é excesso de umidade, mucosidade. Portanto, segundo os conceitos da medicina chinesa, né? Portanto, é essa acumulação patológica de umidade e mucosidade. Já agora uma pergunta a vocês, é yin ou yang? Claro que umidade, mucosidade é yin, né? Portanto, está relacionado com água, né? Portanto, então, como resolver, né? Como tratar de vez de maneira rápida, simples e eficaz? Então, na medicina convencional existem múltiplos tratamentos, mas geralmente não têm efeito satisfatório, com todo o respeito, né? Nem completo, nem duradouro. Né? Portanto, muitas vezes as pessoas fazem tratamento para emagrecer e depois, passado pouco tempo, pouco ou mais tempo, mas ainda ficam mais gordas, etc. Né? Então, através da compreensão daquilo que eu vou explicar, né? Portanto, de acordo com conceitos da medicina tradicional chinesa, é muito simples, muito compreensível de entender o que fazer, né? Como fazer, né? E de maneira segura, económica, eficaz e duradoura. Né? Então, como é que vamos tratar essa síndrome de Yin, né? Portanto, é essa síndrome em que a pessoa está numa condição Yin, né? Portanto, não é preciso ser especialista de medicina chinesa, nem especialista de medicina em geral, um especialista profissional de medicina ou de saúde, para entender o que é preciso fazer. Portanto, qual é a resposta, então, numa só palavra, né? Numa só palavra, portanto, qual é a palavra-chave, né? São capazes de dizer? A palavra-chave é yangizar, né? Para emagrecer, yangizar. Uma só palavra já explica tudo, né? Para quem entende de yin yang, uma criança entende o que é yin e o que é yang, né? Por exemplo, água é yin, fogo é yang, parado é yin, em movimento é yang, né? Lento é yin, rápido é yang, né? Frio é yin, calor é yang, inverno é yin, verão é yang. É muito fácil, né? É intuitivo, né? Então, portanto, trata-se aqui de uma síndrome ou de uma doença yin, portanto, logo aumentando o yang, né? Portanto, ao aumentar o yang, o yin, neste caso a obesidade, né? Vai diminuindo até a pessoa ficar normal, né? E podemos fazer isso através de vários métodos, portanto, através de várias maneiras. Por exemplo, através da alimentação, através de fitoterapia, né? Portanto, já vou falar aqui de plantas medicinais, né? Ou formas de plantas medicinais. Acupuntura, através da acupuntura, moxa-bostão, através de massagem shiatsu, manipulação setai jutsu, através de exercício ou atividade corporal, através de autocontrole emocional e autocontrole mental, não é? Portanto, isso é muito importante e eu vou falar também de uma maneira muito clara e compreensível, não é? Então, resumindo, portanto, a obesidade, portanto, tem a ver, em termos, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, com um déficit de Qi ou déficit de Yang do baço pâncreas, né? ou as duas coisas simultâneas, déficit de Qi, déficit de Yang do baço pâncreas. Portanto, a pessoa, nesse caso, tem falta de centro, né? Portanto, o baço pâncreas corresponde ao elemento terra, na teoria dos 5 elementos, portanto, e é um elemento que está relacionado com o centro, né? Também, se pensarmos em termos de medicina ayurvédica, né, da Índia, portanto, tem a ver com falta de poder, portanto, está relacionado com o terceiro chakra, o chamado chakra do poder, ou chakra amarelo, né, tem vários nomes. Né?
Está relacionado, portanto, nesse ponto de vista, com a falta de capacidade da pessoa ser ela própria, não é? Então, acontece que, frequentemente, uma pessoa com esse problema, geralmente tem falta de doçura na vida, ou, quer dizer, não é que tenha, pelo menos ela sente, não é? Outra pessoa, nas mesmas condições, se calhar não sentia, mas ela sente falta de doçura na vida, não é? Então, então a pessoa tenta compensar essa falta de doçura na vida comendo, por exemplo, coisas muito doces, não é? Tem falta de doçura, procura doce, não é? Mas o problema é que procura excesso de doce, não é? Em qualidade excessivamente doce, e em quantidade também excessiva, não é? E também excesso de comida, excesso de bebida, etc. Então, o que traduz em medicina tradicional chinesa um déficit de Qi, ou de energia do vaso pâncreas, porque o sabor que está relacionado com o vaso pâncreas é o doce, né? Então o doce, se não for um doce exagerado, se for um doce normal, suave, até fortalece, até beneficia o vaso pâncreas, né? Será uma cenoura, um cereal integral, cozinhado, etc, né? Então, à medida que a pessoa come, à medida que a pessoa come mais excesso de comida, né, ou bebida, e também mais doce em exagero, ela vai destruindo cada vez mais o yang, né? Então acaba por ficar ainda com um déficit de Qi, portanto, de falta de energia, e déficit de Yang, de vaso pâncreas, portanto, o que provoca depois a tal acumulação de líquidos no corpo, né? Acumulação de mucosidade, acumulação de gordura corporal, portanto, e é isso que se chama obesidade, né? Do meu ponto de vista, o nome correto, né? Impropriamente designada como excesso de peso, né? Conforme já expliquei, né? E quanto mais a pessoa come e bebe erradamente, né? Erradamente, e, portanto, coisas que não devia, etc., e em excesso, então mais fraca e mais mole fica, né? Entrando num ciclo vicioso de preguiça, de gula, portanto, cada vez, e ficando cada vez mais obesa, né? Portanto, ficando cada vez pior, né? Então, como resolver, então, de maneira simples, compreensível, clara, inequívoca, sem tratamentos complicados, sem tratamentos caros, sem tratamentos perigosos, sem tratamentos demorados, né? É muito simples, né? Então, eu vou dar aqui exemplos e orientação concreta, né? E rápida, né? Então, por exemplo, a nível da alimentação, portanto, para déficit ou de Yang do vaso pâncreas, portanto, então a pessoa deve usar 60% ou mais de cereal integral, né? Por exemplo, como arroz integral. Estão a ver aqui, ó, por exemplo, arroz integral, né? Aqui uma embalagem de arroz integral, né? Portanto, arroz integral bem cozido, apenas com água e sal marinho integral, né? Para fortalecer o centro, né? O centro de poder, o tal vaso pâncreas, estômago, né? E assim ficar saciada, portanto, e não ser facilmente atraída para doçuras em excesso, portanto, excesso de comida e bebida, etc, né? Então, também, em segundo lugar, portanto, comer vegetais, portanto, bem cozinhados durante muito tempo, em fogo lento, com o mínimo de óleo, ou com o mínimo de gordura, com o mínimo de líquido, para yangizar, porque a palavra-chave aqui é yangizar, não é? Então, lembrem-se, a palavra-chave é yangizar, portanto, tornar o organismo menos yin, né? Mente e corpo, né? Mente menos yin e corpo menos yin também. E, portanto, mais yang, mais dinâmico, mais magro, mais seco, mais rápido, mais produtivo, né? E quanto mais cozinhar da maneira que indiquei, né? Portanto, mais yang fica a comida e a pessoa, né? Que a comer, mais emagrece, mais saborosa também essa comida fica, mais provoca saciedade, né? E mais satisfeita a pessoa fica, portanto, de maneira saudável e não compulsiva, né? Então, agora, ainda dentro da alimentação, usar condimentos ao cozinhar que sejam tónicos do Qi, portanto, tónicos da energia, e tónicos do Yang, portanto yangizantes. Exemplo, por exemplo, a nível de sabor salgado, por exemplo, usar sal marinho integral, não é? Tem aqui, ó, um pacote de sal marinho integral, não é? Usar shoyu, ó, tem aqui um frasco de shoyu, molho de soja, não é? Que é salgado também, não é? Usar, por exemplo, miso,
tenho aqui ó, uma embalagem de miso de cevada, né? Moji miso, né? Há outros tipos de miso, mas este é um exemplo, né? Que é massa de soja, é uma pasta de soja fermentada. Então, são poderosos e saudáveis tónicos yang, né? E altamente nutritivos. Portanto, provocam assim saciedade em vez de apetites esquisitos por alimentos falsos ou doentios, né? Agora, falando, por exemplo, do sabor doce, né? Por exemplo, o anis, usar como condimento, por exemplo, o anis estrelado, que é digestivo, é antidiabético, é bom, por exemplo, para dor de estômago, é diurético também, portanto, fortalece, tonifica o yang, portanto, faz emagrecer, né? Por exemplo, outro condimento muito bom, para este caso, canela, é digestivo, acelera o metabolismo, aquece o corpo, portanto, tem características yang, tonifica o qi, tonifica o yang, faz emagrecer. Por exemplo, a erva doce, né? Tenho aqui uma embalagem de erva doce, né? Em grão, né? Portanto, erva doce, portanto, em chinês chama-se Xiao Hui Xiang, né? Portanto, é digestiva, é boa, por exemplo, para cólicas abdominais, aquece o corpo também, portanto, tonifica o Qi e o Yang, faz emagrecer, né? Agora, por exemplo, falando de sabor picante, portanto, condimentos de sabor picante, por exemplo, o gengibre, né? Tenho aqui gengibre fresco, por exemplo, né? O gengibre é digestivo, é um tónico respiratório, é afrodisíaco, né? É bom para a libido, elimina a retenção de líquidos, que é um dos problemas que a pessoa tem com a obesidade, né? Elimina colesterol, também outro problema das pessoas com obesidade. Portanto, é um poderoso tónico do Qi e do Yang, e faz emagrecer, né? Agora, por exemplo, também um outro condimento é açafrão da Índia, também chamado curcuma ou gengibre amarelo, não é? É digestivo, é diurético, portanto, tonifica o Qi e o Yang, faz emagrecer. Outro exemplo, cebolinho, né? O cebolinho é aperitivo, é digestivo, é diurético, portanto, tonifica o Qi e o Yang e também faz emagrecer, né? São exemplos muito concretos, muito simples, né? De a pessoa conseguir no mercado e de fazer em casa, etc. Não ficar dependente e não ficar a desperdiçar dinheiro, né? Então, e seguros, né? Agora, segredos importantes da alimentação para emagrecer, portanto, resumindo, né? Portanto, usar alimentos ou alimentos, condimentos que sejam yangizantes, cozinhar de maneira yangizante, né? Por exemplo, tostando, portanto, salteando ligeiramente o alimento antes de pôr a cozer, ou antes de pôr a estofar, ou antes de pôr a refogar, ou cozendo, por exemplo, estufando ou refogando durante longo tempo, né, em fogo brando, né? Isso yangiza, né? Também, ao cozinhar, usar o mínimo de óleo, mínimo de gordura, mínimo de líquido, né, mesmo o mínimo de água, portanto, ou até cozinhar mesmo sem óleo, ou sem gordura, ou sem água, ou sem líquido, né? Portanto, em determinados casos, até pode fazer isso, né? Reduzir o excesso de variedade de alimentos, portanto, focando-se em comer pouca variedade, mas alimentos saudáveis, naturais, integrais, nutritivos. Portanto, lembrar em todas as refeições, isto é muito importante, este segredo, não é? Em todas as refeições, ter o cereal integral, portanto, o arroz integral, por exemplo, como alimento principal e colocando o arroz num recipiente à parte. Não pôr no mesmo prato o arroz e os vegetais e a carne e o peixe, etc. Não. Convém separar, não é? Para a pessoa ter a noção do que é principal, do que é complementar, não é? Põe numa tigela, por exemplo, o arroz e põe no prato os outros alimentos, portanto, chamados alimentos secundários, não é? E também, outra coisa, outro pormenor, colocar a tigela mais próxima de nós, não é? Portanto, mais à mão, não é? E o prato mais afastado, não é? Lembrando de comer mais cereal, portanto, que é o alimento principal, não é? Do que os alimentos secundários, né? Agora, falando da fitoterapia chinesa, né? Portanto, há várias formas úteis para este caso, né? Portanto, eu vou dar exemplo aqui de uma forma muito especial, muito poderosa, né? Esta forma chamada Middle Form, portanto, o nome chinês é Buzong Iqivan, é uma forma chinesa tradicional, muito antiga, né? Milenar, é um tónico do Qi e do Yang, portanto, é indicada para obesidade, para prolapso, ou seja, queda do útero, queda da bexiga, queda do estômago, etc., portanto, ou órgãos que ficam caídos, né, que tendem a descer, né, do corpo, em vez de estarem no sítio, né, em vez de ficarem no sítio, para o caso de hérnias, portanto, e inúmeras outras doenças, portanto, devidas a déficit simultâneo de Qi e de Yang, né? Portanto, esta forma é fantástica para resolver isso, né? Para ajudar a resolver. Agora, falando, por exemplo, da acupuntura e moxa bustão, né?
A acupuntura pode ser feita deve ser feita por um profissional, como eu ou outra pessoa, que tenha formação para tal. Uma sabestão pode ser feito por uma pessoa qualquer, desde que seja orientada para isso, né? Saber a localização dos pontos, saber a localização dos pontos, saber como fazer, etc. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui os nomes dos pontos. Por exemplo, ponto-chave, né, para o caso de obesidade, VC12, portanto, vasoconstrição número 12, Zhongvan. Este ponto tonifica o Qi, tonifica o Yang, elimina umidades e mucosidades. O ponto estômago 36, Zhu Sanli, tonifica o Qi, elimina umidades e mucosidades. O ponto bexiga 23, Shen Shu, assim como o vaso governador 4, Ming Men, assim como vaso governador 20, Bai Hui, aqui em cima, né, tonificam o Yang, né? Portanto, é isso que nós precisamos. O vaso pâncreas 9, Yingling Quan, portanto, elimina umidades e mucosidades. Portanto, todos estes 6 pontos que eu referi são pontos-chave, são excelentes para emagrecer de maneira segura, saudável e eficaz. Né? Portanto, além de melhorar e fortalecer muitos outros aspectos da saúde em geral. Né? Agora, por exemplo, a nível de massagem shiatsu, manipulação setai jutsu, que eu faço aqui no meu consultório, né? Portanto, fazer massagem shiatsu rápida e leve, né? Portanto, dar prioridade aos meridianos do estômago, do baço pâncreas e aos meridianos do rinho e bexiga, manipular principalmente a transição dorso-lombar e aqui a região lombar, atrás nas costas, né? Agora, a nível de exercício e da atividade corporal, é muito importante a pessoa praticar exercícios suaves, mas dinâmicos, como por exemplo ritmoprática, qigong, tai chi chuan, etc. Portanto, muito importante, repare no seguinte, numa consulta eu indico os exercícios mais adequados para cada pessoa, né? Porque a medicina tradicional chinesa é uma medicina muito personalizada, muito individualizada. Né? Estou aqui a dar indicações de caráter geral, mas evidentemente que se vier aqui uma pessoa consultar-me, eu vou lhe indicar de maneira mais específica, de acordo com a personalidade da pessoa, de acordo com o interesse da pessoa, de acordo com as características da pessoa, etc. Né? Agora, falando, por exemplo, de autocontrole emocional, né? Portanto, é importante a pessoa desenvolver, mas ainda em relação ao exercício, né? É importante, em geral, portanto, falando de exercícios, em geral é importante a pessoa tornar-se mais ativa, né? Mexer-se mais, né? Não ficar sentada no sofá o dia inteiro, né? Ou deitada na cama, etc. Né? Portanto, é importante a pessoa tornar-se mais dinâmica, mexer-se, né? Fazer mais coisas, fazer as coisas de maneira mais rápida, com mais velocidade, tornar-se mais produtivo, é muito importante esse aspecto. Né? Agora, falando de autocontrole emocional, então é importante a pessoa despreocupar-se, né? Porque a preocupação está relacionada aqui com problemas a nível do vaso pâncreas. Então é importante a pessoa despreocupar-se, né? Portanto, evitar excesso de preocupação. E em vez disso, desenvolver paciência, né? Paciência para consigo mesma e paciência para com as outras pessoas. Né? Agora, falando de autocontrole mental, né? Portanto, é importante compreender as diferenças, portanto, opostas entre Yin, que está relacionado com a obesidade, e Yang, que está relacionado com a magreza. Né? Então, por exemplo, a nível da obesidade, a pessoa terá tendência, por exemplo, à gula, à acumulação, né? Já em magreza, portanto, em magreza já tem a ver com o oposto, que é jejum, temperança, né? Então, contra a gula, temperança, né? Lembra-se quem aprendeu os 7 pecados capitais na religião cristã, né? Portanto, contra a gula, temperança, né? Então, por exemplo, agora, contra a preguiça, diligência. Então, portanto, enquanto que obesidade, portanto, Yin está relacionado com preguiça, então, magreza, Yang está relacionado com diligência, dinamismo, né? Agora, avareza, né? Portanto, a avareza está relacionada com o tal, também a avareza, egoísmo, né? É a característica da pessoa obesa, né? Ela acumula, quer muito para ela, quer comer muito, isso para ela, né? Absorve muito para dentro, né? Então, a magreza é o contrário, portanto, generosidade, né? Solidariedade, dádiva, partilha, né? Ao contrário, né? Então, a pessoa, em vez de acumular, a pessoa oferece, né? Então emagrece. Muito interessante, né? Então, a conclusão final, né? Obesidade está relacionada com receber, venha a mim, né?
Já magreza tem a ver, resumidamente numa só palavra, oferecer, dar, né? Muito importante, né? Agora, como transformar a atitude de pessimismo, a atitude yin, a atitude de obesidade, em atitude positiva, atitude yang, atitude de magreza elegante, magreza bela, magreza saudável, né? Por exemplo, pensando em termos de 5 elementos da medicina chinesa, né? Portanto, que estão relacionados com os 5 órgãos principais, né? Então, por exemplo, começando pelos rins, né? Que corresponde ao elemento água. Portanto, e na obesidade está relacionado com medo, desistência, fuga. A pessoa quer fugir, tem medo, né? Desiste facilmente. Então, em vez disso, para ficar magra, né? Elegante, né? Então, desenvolver coragem, ímpeto, força de vontade, persistência, resistência, né? Agora, por exemplo, o elemento madeira, fígado, né? No caso de yin, obesidade, pessimismo, a pessoa tem tendência à depressão, desorientação, não sabe bem o que quer, né? Indecisão, né? Então, para ficar magro, elegante, né? Belo, então, deve desenvolver esperança, visão e estratégia para alcançar o que quer rumo ao futuro, né? Agora, terceiro elemento, elemento de fogo, está relacionado com o coração, né? Portanto, o aspecto relacionado com pessimismo e obesidade é ansiedade, né? Ansiedade é característica do coração, né? A nível negativo, né? Então, precisa, para desenvolver magreza elegante e bela, né? Então, precisa desenvolver alegria serena, né? Tranquila, sorriso, diversão, né? Desenvolver bons relacionamentos com amigos, com inimigos, né? Desenvolver bons relacionamentos com toda a gente, né? Agora, o quarto elemento, terra, né? Baço pâncreas, está relacionado com o baço pâncreas, que é o órgão principal, o órgão mais relacionado com a questão da obesidade, né? Então, o aspecto negativo é o aspecto relacionado com pessimismo, com yin, com obesidade, é preocupação, né? Preocupação está relacionada com o baço pâncreas, né? Então, em vez de preocupação, deve desenvolver, para ficar magro, elegante, paciência, compreensão da razão de ser das coisas, compreensão da razão de ser dos comportamentos das pessoas, etc. Né? Agora, e por último, o quinto elemento, o elemento metal, está relacionado com pulmões, né? Então, o aspecto negativo de pessimismo, de yin, da obesidade, é tristeza, né? Então, em vez de tristeza, então, para a pessoa ficar magra, elegante, né? Convém desenvolver serenidade, né? Serenidade, compreensão de que tristezas não pagam dívidas, né? Como diz o povo, né? E é verdade, né? E compreender que com serenidade pode alcançar riqueza material, riqueza mental e riqueza espiritual, né? Agora, falando, por exemplo, em livros, né? Já agora, relacionado com isto que estive aqui a ensinar, né? E livros que estão à venda na nossa loja online, por exemplo, sobre alimentação, este livro, Arte Fundamental da Vida, né? Culinária Macrobiótica, de Dona Bernadette Kikuchi, né? Esposa do grande mestre professor Tomo Kikuchi, né? E este livro, também muito precioso, agora, sobre autocontrole mental, este livro chama-se mesmo Autocontrole Mental, né? Do professor Tomo Kikuchi, né? O autor, né? Então, era esta a mensagem que tinha para vos trazer hoje. Vejam, por favor, na descrição do vídeo os meus contactos, estarei ao vosso inteiro dispor para alguma consulta, tratamento, orientação ou algum comentário que queiram, terei muito prazer em responder, não é? Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.